No final do mês, eu finalizei a leitura do Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Este é um livro de fantasia e ele vai contar a história da Amaryllis, que é uma mulher que perdeu a mãe quando era muito jovem. Ela ficou num orfanato, assim, por algum tempo. E aí ela vive nesse local que é chamado de República. República com R maiúsculo, onde a magia é proibida. Eles passaram por alguns anos de uma repressão, assim, muito forte para que essas pessoas que faziam magia, elas fossem punidas, escondidas, exterminadas. A gente tá acompanhando a história aqui mais ou menos uns 10 ou 20 anos depois de que isso aconteceu, de que essa espécie de... A gente pode dizer que é uma espécie de ditadura. Ela foi estabelecida. A República está sempre ali de olho nas pessoas que podem ter traços mágicos ou que podem estar, né, ligadas com coisas mágicas. Então, assim, só para dar esse contexto de como que é esse mundo. O livro ele vai começar com a Amaryllis fazendo um pacto com um demônio. Logo de cara, tá? No primeiro capítulo, ela invoca esse demônio para que ela consiga matar uma pessoa. Porque assim, quando ela invoca ele, ele fala pra ela, ó, esse sacrifício que você deu aqui não é o suficiente pra eu matar uma pessoa. E aí ela fala, não, tudo bem, eu não quero que você mate essa pessoa, eu quero que você consiga criar meios para que eu esteja perto dessa pessoa e eu consiga realizar este ato. O nome desse demônio é Tolu, e aí a partir desse pacto, né, a partir dessa invocação, os dois começam a criar um plano. Porque, assim, apesar deles, né, ter esses poderes e tal, ele não consegue fazer tudo sozinho nesse mundo. Então, os dois começam a criar um plano para que a Amaryllis se aproxime desse homem e o mate. O livro ele vai ser dividido em 3 atos, tá? O primeiro ato se chama Lagarta, o segundo ato se chama Crisálida e o terceiro ato se chama Mariposa, que vai fazer sentido com relação ao título do livro. A Amaryllis, ela trabalha numa fábrica. Essa fábrica, ela é conhecida, assim, por criar roupas para desfiles, para modelos, para coisas, assim, mais da moda. Mas também ela é conhecida por ser uma fábrica que faz uniforme dos generais, dos coronéis, das pessoas que estão ali no poder daquela república. Uma boa parte do livro vai se passar nessa fábrica, aonde ela tá ali trabalhando com tecidos, trabalhando com seda, trabalhando com coisas que estão relacionadas àquele mundo da moda. Dentro dessa empresa, ela tem, né, 2 amigos ali que vão ser parte muito importante da história e que vão estar sempre, assim, do lado dela. Por sinal, a amizade dos 3 é muito interessante de se ler, é muito, muito legal de ver, assim, na história. E é a partir daquela fábrica que os planos para ela se aproximar desse... Posso dizer, né, que ele é um coronel, ele é um general, ele é uma pessoa de um alto escalão do governo. A partir daquela fábrica que ela vai conseguir ter uma proximidade com esse cara para, né, vocês vão saber se lerem o livro, se ela vai matar ele ou não. O interessante do livro é o trajeto dessa protagonista, o relacionamento que ela cria com esse demônio, né, que vai ajudar ela nesse objetivo. E assim, ó, principalmente é você ver a evolução da personagem. Ela começa como uma mulher jovem que tem ali os seus traumas do passado. Esses traumas do passado, eles estão completamente interligados com o objetivo dela de matar esse cara. E você consegue perceber que, por ela ter invocado esse demônio, ela tem magia dentro de si. Óbvio, não é uma coisa assim, spoiler, falar que a magia vai estar ligando ela, a mãe dela, esse general, o demônio. A magia vai estar ali em volta de toda essa história. No início do livro, ela vai ser uma pessoa completamente introspectiva, uma pessoa quieta, uma pessoa que não tem uma vida interessante para os outros. Os amigos até fazem essa brincadeira de que ela é uma velha no corpo de uma jovem. E ela rebate essa piada falando, que é verdade sim mesmo, você tem que me deixar no meu canto quietinha. Eu estou ali em casa cuidando das minhas lagartas, porque eu gosto de ter esses insetos para cuidar, para ver a evolução delas. A gente vai acompanhando isso, a gente vai acompanhando a personagem crescendo. Ponto. Ela vai começar como essa personagem introspectiva, quieta, só que a influência do demônio na vida dela vai fazendo ela se soltar um pouco mais, ver a vida de um modo um pouco diferente, acaba deixando um pouco dessa repressão que ela tem dentro de si de lado, e o Tolu vai ser parte fundamental disso. Uma das partes mais interessantes do livro é quando ela tem essa relação com esse demônio, de que inicialmente ela faz as coisas em um rompante. Ela não pensa direito no que ela tá fazendo, porque determinada coisa acontece no livro para que ela faça
essa invocação, né, esse pacto, no início ela tem um pouco de medo dele, no início ela fica um pouco mais receosa do que ela tá fazendo, ela não tem certeza se aquilo que ela tá fazendo é correto. Bom, ela quer matar uma pessoa, né, assim. Mas ela não sabe se ela tem motivo suficiente pra aquilo. Ela tem muitas dúvidas no decorrer do livro inteiro. Isso é legal de ver. É você ir acompanhando isso, dela ter essas dúvidas, dela querer ter uma espécie de vingança, mas que ela não sabe necessariamente se ela deveria estar fazendo tudo aquilo. A relação dela com a Rosalinda e com o Antúrio, que são esses dois amigos que ela faz na fábrica, é bem interessante, porque ela e a Rosalinda são meio que opostos, assim, em questão de personalidade, em questão também de funções que elas têm dentro da fábrica. A Rosalinda é meio que uma assistente da dona da fábrica, então ela está lá sempre nas partes mais altas, com os executivos, etc. E a Marilis, ela tá mais na parte funcional da fábrica, né? Na parte de costura, na parte de fazer os uniformes dos coronéis. O Antúrio, que é o namorado da Rosalinda, ele é um dos seguranças da fábrica. Ele é aquele, tipo... Não é o estereótipo, né? Mas ele é aquele homem grandão que você acha que tem que ficar com medo, mas que, na verdade, quando você conhece, ele é muito doce, ele é muito amigo dela. A relação dos três ali é bem legal de ver. E uma coisa que vai permear o livro inteiro é isso sobre a magia estar dentro da Amaryllis. Como eu disse, esse é um mundo em que a magia é proibida. Ela meio que aprende desde pequena a suprimir a magia que tem dentro dela. Só que em vários momentos da história, principalmente quando ela tá ou se sentindo estressada ou tem alguma coisa muito forte acontecendo que o sentimento dela vai, né, ao encontro dessa coisa muito forte acontecendo, a magia dela também, ela vai dando umas ligadas, assim, a magia está sempre ali, mas ela vai tentando sair da Amaryllis, ela tenta se fazer presente naquele ambiente. Isso é interessante, e aí tem uma parte do livro que fala sobre como ela sente essa magia dentro de si. Aqui diz o seguinte, ó. A sensação veio formigando por baixo da pele, ameaçando me dissolver entre as linhas invisíveis que costuravam a realidade. Minha mente vagou para longe, convocada atendendo ao chamado. Caótica como as águas do canal, suja como a foz do rio, desejando se expandir e se libertar. Eu podia ouvir o coração de cada uma das pessoas presentes na balsa, podia ouvir o ponteiro de cada relógio de bolso e também os girinos que beliscavam o lodo da margem. Eu era tudo, eu era ninguém. Isso é muito interessante. Essa parte aqui da história se passa quando ela, o Antúrio e a Rosalinda estão, né, nessa balsa, voltando para casa. Em um momento, assim, a magia, ela simplesmente aparece e ela vai para essa... Não é realidade, né? Mas ela é meio que convocada por essa magia para ver as coisas. Por sinal, essa questão do quanto de magia tem dentro dela é uma coisa que tem no livro meio que todo, assim. Ela acha que não tem muita coisa, ela acha que tem um pouquinho, mas a partir do momento que ela começa a conversar com o Tolu, ele diz pra ela que, assim, não é uma bruxa qualquer que poderia me invocar, tá? Não é, assim, uma coisa tão simples, não é simplesmente só fazer uma oferenda de sangue e ponto final. Não, você tem uma magia muito forte dentro de você. E tô pensando agora, essa questão de que ele é um personagem que traz pra Amaryllis essa questão de se soltar, de não ser uma pessoa tão fechada, mas também ele pode estar dizendo isso no sentido de você não precisa suprimir essa magia que faz parte de você, né? Você pode ser essa pessoa que joga pra fora, joga pro mundo esse poder que tem dentro de si. Essa parte que eu li ali, que ela fala sobre a magia convocando ela, a magia conversando com ela lida em vários momentos do livro como se fosse ela perdendo o controle. Como se aquilo que ela tivesse querendo sair dela fosse uma coisa que não poderia estar naquele mundo. O relacionamento que ela tem com o Tolu, que é o demônio, é interessante de se ver. Ele aparece inicialmente com a forma demoníaca dele, que por sinal é bem legal como é descrito aqui no livro, que ele é quase uma serpente, com escamas, com os dentes e não sei o quê. Só que a partir de determinado momento, ele precisa estar naquela sociedade enquanto um ser humano. E aí ele aparece como um cara gostosão, ele é lindo, ele chama atenção na rua. É interessante isso, porque a Amaryllis começa a interagir com o Tolu enquanto ele está em sua forma humana. E várias vezes ela esquece da aparência natural dele e do que ele é. Ela esquece de que ele não é um humano comum que está ali com ela fazendo aquele plano. Chega numa parte do livro em que ele fala pra ela assim, ó, eu acho que você tá esquecendo do que eu sou. Eu acho que você tá aqui gostando de mim como eu sou agora, mas eu não sou exatamente isso que você está vendo.
E aí ele mostra pra ela, tipo, ó, eu sou isso aqui. Na primeira parte do livro, a gente vai acompanhar de uma forma não linear, assim, vários momentos sobre essa convocação. O primeiro capítulo é na convocação. No segundo capítulo, a gente vai acompanhando coisas que levaram a Amaryllis até essa convocação. E a partir de alguns capítulos ali pra frente, a gente vai seguir o livro de uma forma mais cronológica. Na segunda parte do livro, que é a Crisdálida, é ainda bem o início do livro, é quando os dois estão conversando, quando eles estão decidindo como que esse plano será feito. A Amaryllis vai ter que usar suas economias para conseguir fazer com que o Tolu seja reconhecido enquanto um membro rico daquela sociedade. Então, assim, vai ter muito uma questão de jogos de poder. Como as pessoas são vistas naquela sociedade. Quem tem dinheiro vai ter muito mais privilégios e muito mais coisas a se fazer do que quem não tem dinheiro. Vale lembrar que a Amaryllis é uma operária daquela fábrica. Existe uma diferença de classes muito grande entre a pessoa que ela quer se livrar e ela. Então, ela precisa dar um jeito de fazer com que essas coisas fiquem equilibradas ou que ela aparente estar nesse mesmo patamar desse homem. Só voltando um pouco pro início do livro, anotei um trechinho aqui que fala sobre como que essa república ela foi constituída. E aí aqui, ó, diz o seguinte: 10 anos foram o tempo necessário para que o destacamento especial da república eliminasse as famílias com traços indesejados do continente. Ainda era capaz de me lembrar do choro das crianças que chegavam ao abrigo onde aprendi a me esconder, do clima de medo e desconfiança em cada ato cotidiano. Quando a transição do governo for iniciada pouco antes do meu nascimento, os líderes das cidades haviam considerado a magia uma ameaça à ordem e ao bem-estar social. Caótica demais, desafiadora das leis dos homens, mundana. Afinal, não era possível manipular uma sociedade na qual o poder brotava de forma tão espontânea nas mãos de qualquer maltrapilho. Isso aqui, gente. Eu cheguei a comentar em alguma live de que eu tava achando muito interessante. Não sei se esse foi o objetivo da autora, mas que em vários trechos aqui, quando fala dessa república e sobre essa repressão, me lembrou um pouco uma questão de ditadura militar. Não sei se foi o objetivo da autora, mas se for uma analogia aqui, ela é muito interessante de se ver. Eu acho que é isso. Eu não vou falar mais sobre o livro, porque eu acho que eu começaria a dar spoilers da história. Eu acho que já dei alguns detalhes até um pouco interessantes demais. Eu recomendo muito ele. Eu achei ele muito interessante. Fazia tempo que eu não li uma fantasia assim que me prendia. Esse é um livro que ele não é muito grande, mas a história dele, tipo, contém umas coisas bem legais aqui. A construção desse mundo, você fica querendo mais, sabe? Você quer ficar sabendo mais sobre como que é aquela magia, como que aquela magia surgiu. Eu gostei bastante do livro, eu achei ele muito bem escrito. Eu gosto de como a Amaryllis é escrita, eu gosto de como o Tolu é escrito. A relação dos dois é bem interessante. O jeito como a Amaryllis inicialmente tem uma pose de durona em cima dele, mas que ele sabe que aquilo não é verdade. Porém, conforme os dois vão se conhecendo, ela consegue se sentir mais confortável, consegue mostrar pra ele quem ela é, aos poucos. Eu não vou dizer pra vocês se ela vai concluir o objetivo dela. Eu não vou dizer pra vocês como que vai funcionar essa relação com o demônio. Eu não vou dizer pra vocês como que as coisas vão acontecer no final desse livro. Vocês vão ter que ler o livro pra saber. Eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. Ele me prendeu, assim, chegou um momento do livro que ele me prendeu demais. Eu não consegui parar de ler. E até, assim, no último dia de leitura dele, que eu pensei assim, vou ler só um pouquinho, vou deixar os últimos 40, 50 minutos pra ler amanhã. Não consegui. Chegou, assim, sei lá, em 90% do livro, eu falei, até parece que eu vou deixar pra terminar de ler esse livro amanhã. Não, é hoje. Recomendo esse livro. Eu quero ler outras coisas da Fernanda Castro. Se ela for por esse caminho de fantasia, com bruxas, demônios e etc., já vai me ganhar. Recomendo a leitura. Quero ler mais coisas dela.